Olá! Hoje eu trouxe mais uma blusinha para o canal. Esse é o lado, né, a parte da frente, que eu fiz com pontos decorativos. E aqui é a parte de trás, que eu fiz toda em tricô. Essa blusinha foi trabalhada com fio duplo, um fio com Tex 295 e um par de agulhas número 7. Para fazer essa blusa, ela é um tamanho GG, tá? É um GG. Eu trabalhei com 80 pontos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos decorativos diferentes, intercalados, né, com uma carreira toda em tricô, de separação dos pontos, assim. E cada ponto decorativo desse consiste em apenas 2 carreiras de repetições, ou seja, o lado direito é trabalhado e o lado avesso é todo em tricô, de todos os pontos, tá? Ó, tô virando aqui, do lado avesso. Então, essa blusa, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, né, o lado avesso, foi todo feito em tricô, tudo em tricô. Então, ela é super fácil de fazer, porque pede atenção só do lado direito, né, nas carreiras trabalhadas. E cada ponto fantasia, né, ponto decorativo foi feito por 10 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui 80 pontos na agulha, trabalhei com esse ponto decorativo que já tem no canal, tá? Para fazer a blusa, eu precisei de uma quantidade que fosse múltiplos de 3 mais 2, por causa desse ponto e esse aqui. Então, eu coloquei aqui, é aquele que você faz 3 pontos, né? Você faz o ponto de borda em tricô e faz 3 pontos em tricô, sem tirar da agulha, dá uma laçada e faz novamente os 3 pontos em tricô. E o lado avesso em tricô. Fiz uma carreira aqui em tricô, uma carreira do lado direito, uma carreira do lado avesso. Comecei esse outro ponto aqui, que é todo em meia torcido, e o lado avesso é em tricô. Fiz 10 centímetros, fiz outra carreira de separação em tricô, tá? Direito em tricô e avesso tricô. Aqui é a versão desse ponto aqui em meia. Aqui eu fiz 3 pontos em tricô, laçado e os mesmos 3 pontos em tricô. Aqui eu fiz o ponto de borda, fiz 3 pontos em meia, sem tirar da agulha, laçada e novamente os 3 pontos em meia. Então, ficou essa diferença aqui, tá? Aqui tricô, aqui meia. Aqui, fiz a carreira de separação de tricô, do lado direito e avesso. E aqui eu fiz um tricô e um meia, um tricô e um meia do lado direito. E o lado avesso todo em tricô. Ficou com esse ponto meia ressaltado aqui. Fiz 10 centímetros. Aqui eu fiz a carreira de separação em tricô e o lado avesso também. Depois eu fiz 10 centímetros de um tricô, uma laçada, um tricô e uma laçada do lado direito. E o lado avesso eu fiz um tricô, soltei a laçada, um tricô, soltei a laçada. Quando chegou aqui, essa blusa é peça única, então ela não tem a costura aqui nos ombros, tá? Ela não tem a costura, ela continua. Então, aqui, quando eu terminei esse ponto aqui, eu fiz a carreira de separação em tricô, tá? Do lado direito e do lado avesso. E aqui eu fiz 20 pontos, arrematei 40 e aqui eu fiz mais 20, tá? No total de 80 pontos. Eu arrematei do lado direito e quando eu voltei do lado avesso, eu repus os 40 pontos. E fiquei novamente com 80 pontos. Continuei aqui, tudo em tricô, lado direito e avesso, tudo em tricô, até o comprimento da blusa, tá? É o mesmo tamanho da parte da frente. E depois, aqui eu deixei 20 centímetros para as cavas, tá? Como eu fiz a carreira de separação, ficou mais fácil aqui para costurar, tá? Costurando de baixo para cima, até aqui a marquinha. Eu costurei aqui até a carreira de separação. Então, aqui ficou 10 centímetros e aqui 10. Com exceção das carreiras de separações, tá? Essa aqui e essa. Então, ficou com um pouquinho mais de 20 centímetros, mas foi o suficiente para manga. E então, é isso. Para
vocês continuarem, né, com mais informações sobre a blusa, continuem assistindo o vídeo. Para fazer esse trabalho, eu vou precisar de um par de agulhas número 7 e eu vou precisar de 2 novelos de linha, tá? No caso, esse aqui tem o tex de 2,95, tá? Ele me pede uma agulha de 3 a 3,5. Como eu vou trabalhar com o fio duplo, o tex vai dobrar para 590. Portanto, a necessidade da agulha número 7, tá? Então, trabalhando com fio duplo, eu vou precisar de uma quantidade de pontos que seja múltiplos de 3 mais 2, tá? Meu ponto fantasia pede isso. Então, eu vou colocar na minha agulha 80 pontos. Eu já estou aqui com os pontos na agulha, me sobrou um pedaço de fio que eu vou utilizar para costurar, tá? Eu já gosto de deixar mesmo esse fio sobrando, tá? Eu já gosto de aproveitar ele mesmo para poder costurar a lateral do trabalho. Então, eu vou dar um nozinho aqui. E vou enrolar o fio. Para não atrapalhar muito. Pronto, deixo assim. Esse pontinho consiste em apenas 2 carreiras de repetições, tá? Então, eu vou fazer aproximadamente 10 centímetros com esse ponto. A minha primeira carreira vai ser assim. O meu ponto de borda eu vou fazer em tricô. Então, agora eu vou fazer 3 pontos juntos. 1, 2, 3. 3 pontos juntos em tricô. Não vou tirar da agulha. Vou dar uma laçada e fazer de novo os 3 pontos. Pronto. Então, isso que eu fiz, repôs aqui os 3 pontos juntos, tá? Então, eu vou só fazendo isso até o final da carreira. Terminei aqui, eu já pego aqui. Não vou fazer nenhum tricô, nem meia, não vou fazer nada pra separar. Acabei aqui, já vou engatar aqui. 3 pontos juntos em tricô. Faço e não tiro da agulha. Dou uma laçada e faço de novo os 3 pontos juntos em tricô. Então, é só isso que eu vou fazer. 3 pontos juntos, não tiro, dou uma laçada, faço de novo os 3 pontos juntos. E vai ficando assim. Três juntos, laçada, 3 juntos. Três juntos, laçada, 3 juntos. Terminando aqui a primeira carreira, fazendo 3 pontos juntos, a laçada e novamente os 3 pontos juntos. Vou fazer o último ponto em tricô. Vou virar o trabalho
E a minha segunda carreira vai ser toda em tricô. O pontinho de borda também em tricô. E aqui, olha, os 3 também. 1, 2, 3. Então, como eu disse, eu vou seguindo, fazendo essas 2 carreiras por aproximadamente 10 centímetros. Então, eu vou fazer e volto para a gente poder continuar. O avesso é sempre em tricô. E então, eu fiz aqui os meus 10 centímetros, aproximadamente 10 centímetros. Agora, eu vou trocar de ponto. Só que antes de eu trocar de pontos, eu vou fazer uma carreira em ponto tricô inteirinha, em ponto tricô, para poder separar os pontos decorativos. Então, eu fiz esse aqui por 10 centímetros, vou fazer uma carreira de ida e volta em tricô, tá? Ou seja, vou fazer uma carreira do lado direito em ponto tricô e vou fazer uma carreira do lado avesso também em ponto tricô, tá? E aí, depois, a gente vai fazer o outro ponto. Estou terminando aqui, então, a carreira em ponto tricô. Vou virar o trabalho, vou fazer o avesso igualzinho. Por quê? Para trocar o ponto fantasia, o ponto decorativo, eu vou sempre fazer pelo lado do direito, tá? Então, o avesso, eu praticamente estou fazendo em tricô. Tanto esse ponto aqui, quanto essa carreirinha em tricô. E o próximo ponto também. Então, a troca dos pontos decorativos, né, serão feitas pelo lado direito. Estou terminando, então, a minha carreira do lado avesso e vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer a troca de pontos. E qual é o próximo ponto que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto meia torcido, tá? É o meu jeito de fazer o ponto meia. O meu ponto meia torcido. Se você não quiser fazer o meia torcido, você pode fazer ponto meia normal. Ou então, continuar em tricô mesmo, tá? É a critério. Eu vou fazer mais 10 centímetros, eu vou fazer o mesmo tanto daqui. Dessa linha aqui em tricô até aqui, tem 10 centímetros. Então, eu vou fazer 10 centímetros de ponto meia torcido do lado direito e tricô do lado do avesso. Observando que o ponto de borda permanece sendo em tricô. Aí, agora, eu vou fazer o meia torcido. Meu meia torcido, eu ponho o fio aqui para trás da agulha, introduzo a agulha aqui por trás também, e só faço isso. Esse é o meia torcido, ó. Eu ponho o fio para trás, introduzo a agulha por trás também, e só dou uma laçadinha assim. Esse é o meia torcido. Ó, fio para trás, introduzo a agulha por trás também, e só faço isso. Apenas isso. Terminei a carreira aqui em ponto meia, vou fazer o último ponto em tricô. Vou virar o trabalho e vou fazer tudinho em tricô.
Então, esse procedimento eu vou fazer por 10 centímetros também. Eu já tenho aqui, então, os 10 centímetros de meia torcido. Vou fazer, como eu fiz aqui, uma carreira em tricô do lado direito e uma carreira em tricô do lado avesso, para eu poder trocar o ponto. Então, vou fazer essa carreira de separação, tá? Eu já fiz aqui, então, a carreira em tricô, né? A carreira de separação dos pontos. E agora, eu vou para o terceiro ponto fantasia. O terceiro ponto, ele é a variação desse ponto aqui, tá? Aqui eu fiz 3 pontos juntos em tricô, não tirei da agulha, fiz uma laçada e fiz novamente os 3 pontos em tricô. Agora, eu vou fazer mais na versão do ponto em meia. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou fazer 3 pontos juntos em meia, vou dar uma laçada sem tirar da agulha, fazer de novo os mesmos 3 pontos em meia e depois sim eu tiro da agulha. Então, vai ser assim. Vou fazer o meu ponto de borda em tricô. Se você quiser fazer em meia, ou simplesmente passar o ponto para agulha sem fazer, não tem problema. Então, eu vou fazer aqui, o meu ponto meia torcido, então eu vou fazer dessa forma, ó. 3 pontos juntos em meia. Vou fazer assim. Não vou tirar da agulha. Vou fazer uma laçada, como se eu fosse fazer outro meia, e faço 3 pontos juntos de novo. Olha, novamente, eu repus os 3 pontos. Aí, eu vou fazer de novo. 3 pontos em meia, ó, 3. Puxei, não tirei da agulha, dar uma laçada e novamente os 3 pontos. Três pontos em meia. Não tiro da agulha, dou uma laçada para fazer meia e faço novamente os 3 pontos juntos. De novo, 1, 2, 3 pontos em meia. Opa! É que o meu tricô ficou apertadinho. Ó, 3 pontos em meia. Fiz o ponto. Não vou tirar da agulha, fiz uma laçada para fazer meia e novamente os 3 pontos juntos. Então, eu vou fazendo isso até o final da carreira. Estou terminando aqui, então, a minha carreira. E vou fazer o último pontinho de borda em tricô. A segunda carreira vai ser toda em tricô, tá? Esse ponto também consiste em 2 carreiras. Ele é igualzinho esse daqui de baixo. Só que esse foi feito em tricô e esse em meia. Então, são 2 carreiras de repetições que eu vou fazer por 10 centímetros também. Então, eu vou fazendo aqui essas 2 carreirinhas, como eu já disse. E quando eu chegar nos 10 centímetros, eu volto pra gente continuar. Então, aqui, eu já tenho os meus 10 centímetros, ó.
né, meus aproximadamente 10 centímetros. Vou fazer a carreira de separação. A carreira de separação é o tricô. Uma carreira em tricô do lado direito e uma carreira em tricô do lado avesso. E vou para o próximo ponto fantasia também. Então, eu vou fazer aqui meu pontinho de borda e vou fazer tudo em tricô. E de volta. O próximo ponto, né, eu terminei aqui a carreira de separação em tricô, né, do lado direito e do avesso. Vou para o quarto ponto fantasia. E o meu quarto ponto fantasia também é muito simples, tá? É apenas um tricô e um meia, um tricô e um meia. Como se estivesse fazendo a barra um por um. Vou começar com um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Então, meu lado direito vai ser sempre assim, tá? Eu vou fazer 10 centímetros de um tricô e um meia do lado direito. E o meu lado avesso eu vou fazer todo em tricô, tá? Como esses outros pontos aqui. Vou fazer todo em tricô. Então, eu vou fazendo esses 10 centímetros aqui, desse ponto que eu falei, e volto pra gente ver como que tá ficando. Tá? Eu não vou mostrar como que faz o tricô, porque aqui já toda o avesso já foi feito em tricô. Então, é só aqui na frente mesmo, esse lado aqui do ponto, né, desse ponto fantasia, que eu tô mostrando como que é só um tricô e um meia. Então, após os 10 centímetros, eu retorno aqui pra gente ver como que ficou. Vai ficar com o ponto meia ressaltado, tá bom? Eu já fiz aqui os 10 centímetros. E agora eu vou fazer a carreira de tricô, né? A carreira de separação. Então, vou fazer tricô do lado direito e avesso, tá? Bom, com a carreira de separação aqui já concluída, eu vou para o próximo ponto fantasia, tá? É o último. Então, eu tenho aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, na minha parte da frente, eu vou ter 5 pontos fantasias, separados por uma carreira de tricô. Um cordão de tricô, na verdade, porque é direito e avesso. Então, meu próximo ponto fantasia é um tricô e uma laçada. Um tricô e uma laçada. Do lado avesso vai ser um tricô e solta a laçada. Um tricô e solta a laçada. Então, ó, um tricô. Eu fiz um tricô de borda. Vou fazer uma laçada, um tricô. Uma laçada, um tricô. A laçada é uma voltinha atrás da agulha, ó. Uma laçada. Tá? Então, eu fiz um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô. Vou fazer isso até o final da carreira. Uma laçada e um tricô. 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 Estou terminando aqui, então, a carreira. Uma laçada e um tricô. Vou virar o trabalho. Então, a segunda carreira, eu vou fazer um tricô e solto a laçada. Só derruba assim. Faço um tricô e solto a laçada. Aqui eu preciso tomar um cuidado para não soltar o ponto, pensando que estou soltando a laçada. Então, aonde tem o nozinho, ó, eu vou soltar. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou fazer o tricô. E aqui eu vou soltar a laçada, ó. A laçada é essa voltinha que tá na agulha, ó. Então, eu vou soltar a laçada. Faço um tricô e solto a laçada. Um tricô e solto a laçada.
um tricô, solto a laçada, um tricô, solto a laçada, um tricô, solto a laçada, um tricô, solto a laçada. Vou fazer isso por 10 centímetros, tá? Essa carreira do avesso eu vou fazendo aqui, solto a laçada. Quando eu voltar no direito, eu vou fazer de novo um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada. Do lado avesso eu vou fazer um tricô, solto a laçada, solto a laçada. Então, 10 centímetros eu vou fazendo aqui e retorno. Terminei aqui, então, os 10 centímetros de tricô alongado, tá? Olha lá, aproximadamente 10 centímetros. Aqui ficaram duas carreiras em tricô, porque foi a carreira de separação, e essa outra carreira é a do ponto, que é um tricô e uma laçada, um tricô e uma laçada, então ficou assim mesmo. Então, agora, eu vou fazer a última carreira de separação, cordão, tá? O cordão de tricô. Cordão é ida e volta, então, é uma carreira do lado direito e uma carreira do lado do avesso. Aqui, então, é a última carreira de separação. Nós não vamos fazer outro ponto fantasia, né, ou decorativo, não. A gente tá fazendo essa carreira de separação, porque a gente já vai preparar o arremate para poder continuar fazendo a parte de trás, né, a parte das costas. Então, tô fazendo aqui essa carreirinha, direito e avesso em tricô, tá? Uma carreira apenas. Então, eu já fiz aqui a carreira de separação. Agora, eu já vou fazer o arremate da gola, né? Um decotezinho aqui. Então, eu vou fazer 20 pontos em tricô. Eu tenho na minha agulha 80 pontos. Então, eu vou fazer 20 pontos em tricô, vou arrematar 40 e vou fazer 20 pontos em tricô. Tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Agora, eu vou arrematar 40. E para fazer isso, eu vou fazendo 2 pontos juntos. E devolvo para a agulha. Arrematei um ponto. 2. 3. 4. 5. 6. E assim eu vou fazendo até eu arrematar os 40. Eu arrematei aqui, então, os 40 pontos e estou com 20 pontos na minha agulha. Então, eu vou terminar essa carreira normalmente, tá? Então, aqui, como eu já fiz o arremate, vou fazer tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, agora eu vou virar o trabalho. Vou fazer normalmente esse ponto aqui.
esses 20 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. Agora, eu preciso repor esses 40 pontos aqui que eu arrematei, certo? Só que para eu poder fazer o aumento de pontos, eu preciso que esse fio aqui esteja nessa agulha aqui. E como que eu vou fazer isso? Porque se eu começar a aumentar aqui o ponto, olha só o que vai acontecer. Se eu fizer aqui o aumento de pontos, ó, e devolver para a agulha, esse fio aqui, ó, vai travar. Esse fio aqui vai atrapalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu tô do lado avesso, ó, tudo em tricô. Eu vou virar o trabalho pro lado direito. Ó, eu faço primeiro os 20 pontos, né? E com o fio aqui na pontinha da agulha, eu vou virar o trabalho. Eu vou virar o trabalho só para fazer o aumento dos pontos, só para fazer os 40 pontos. Depois eu vou desvirar e continuar o lado avesso. Então, aqui agora eu faço um tricô e devolvo para a agulha, ó. Aumentei um ponto. 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer aqui até aumentar 40 pontos. Fiz aqui, então, o aumento dos 40 pontos, né? Estou do lado direito. Agora, eu vou virar o trabalho, né? Eu vou desvirar, na verdade, porque eu estava do lado avesso. Agora, eu vou continuar do lado avesso. Coloquei do lado direito só para fazer o aumento dos pontos. Então, aqui, eu vou continuar normalmente os 20 pontos. Normalmente. Fazendo isso, eu já estou dando início à parte de trás, tá? A parte das costas. A parte da frente já finalizada com o ponto trabalhado. A parte das costas eu vou fazer somente em tricô. Vou fazer tudo em tricô, lado direito e avesso, tá? Vou fazer normalmente. E vou fazer esse tamanho aqui, tá? Eu preciso que seja o mesmo tamanho da parte da frente. Ou seja, é como se eu tivesse feito duas partes iguais, né? Normalmente, quando a gente faz uma blusa, a gente faz dois retângulos, né? Duas partes iguais. Então, aqui, eu só fiz a diferença aqui no ombro para não ter a costura. Então, só isso. Mas aqui, o tamanho é o mesmo. Eu vou fazer o mesmo tamanho desse retângulo aqui, dessa parte. E vai ser mais fácil, porque vai ser só em tricô. Então, eu não vou precisar fazer carreira de separação, nem ficar alternando os pontos decorativos. Então, eu vou fazendo só em tricô. Eu vou fazendo aqui até chegar ali na gola, para vocês terem uma noção de que não tem mistério. É só tricô mesmo. Não vai interferir em nada. A blusinha só vai ficar um pouquinho mais pesadinha por causa, né, do tamanho. Mas já vai evitar a costura nos ombros. Isso eu acho bem legal. Então, aqui, olha, eu terminei, eu vou começar, ó, fazendo, ó, um pontinho já aqui. Então, eu vou puxar ele aqui, ó, pra não ficar muito arregaçado aqui. Arregaçado não, que é feio. Muito largo, né, esticado, laceado.
Aí, ó. Então, aqui na primeirinha vai ser um pouquinho chatinho, né? Porque tem que puxar e porque é a primeira. No mais, não tem mistério. Então, eu vou fazendo mais esse tantão aqui e volto pra gente poder finalizar, tá? A gente vai ver como que ficou, né? E já vamos finalizar também, já estamos na reta final. Eu já volto então. Então, eu terminei aqui, olha o meu comprimento. Terminei do lado do avesso, eu vou virar o trabalho e vou fazer o arremate, tá? E o arremate eu faço da seguinte forma, eu vou fazer 2 pontos em tricô. 1, 2. Eu passo o primeiro ponto por cima do segundo. E é sempre assim, eu preciso de 2 pontos nessa agulha para poder fazer o arremate. Então, eu vou fazer outro ponto em tricô e passo, eu passo o primeiro por cima do segundo. Faço um tricô e passo por cima. Faço tricô e passo por cima. Eu vou fazendo isso até eu ficar com um pontinho na agulha. Ó, tenho um, faço um e passo por cima. Existem outras formas de arremate, mas eu costumo fazer assim. Estou aqui, então, no último ponto e vou passar por cima, assim. Agora, eu vou cortar o fio em um tamanho suficiente que dê para eu costurar a lateral da blusa, tá? Então, vou cortar aqui. Lembrando que eu vou deixar uns 20 centímetros. Para as mangas. Então, ó, cortei. E pronto. E vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. O que que aconteceu aqui? A parte de trás, por ser feita em tricô, ela ficou um pouquinho mais larga aqui do que a parte da frente. Por quê? Os pontos fantasias, né? Esses pontos, esse daqui, né? Esse e esse, eles não têm muita elasticidade. Aí, o que que vai acontecer aqui na hora de costurar? Aí, vai ficar assim e vai acertar com o corpo, ok? Opa, tá de cabeça para baixo. Deixa eu virar. Então, aí vai ficar assim. Agora, só vou costurar aqui a lateral. Eu vou deixar 20 centímetros, aqui a parte de cima eu vou deixar 20 centímetros, né? Como eu fiz já para ajudar aqui a costura de separação dos pontos, eu já sei que eu fiz 10 centímetros desse ponto e 10 centímetros desse ponto, né? Eu fiz 10 centímetros de cada ponto. Então, eu já sei que aqui tem 10 e aqui tem 10, então eu vou costurar até aqui. Então, esse tanto aqui vai ficar aberto. Então, eu vou começar a costurar aqui. Então, como eu já deixei o fio aqui, a costura é pelo lado direito mesmo, tá? E então, eu vou costurar aqui direitinho, pontinha com pontinha, ok?
E então ela ficou assim. A costurinha dela aqui na lateral ficou assim. Do outro lado ficou assim. Né? O avesso ficou assim. E ela tá prontinha para ser usada, né? Como eu disse aqui na parte da frente, olha, ficou sem elasticidade por causa do ponto, mas no corpo ela se ajeita. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Isso é muito importante, ajudar a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.